Vamos lá, pessoal. Nós vamos falar agora sobre culpabilidade, certo? Segundo a teoria bipartida, para a configuração da conduta criminosa é necessário que seja um fato típico e antijurídico. Então, significa dizer que para a teoria bipartida, a culpabilidade ela já não é configuração de crime, mas sim como pressuposto para aplicação de pena. Então, você teria uma consideração, uma análise se aquela conduta criminosa ela é considerada como fato típico, aquele fato está previsto numa norma. Posteriormente, nós passamos a fazer uma análise no sentido de se aquilo ali é contrário ao ordenamento jurídico, antijurídico. E se eu tiver esses dois elementos, eu digo que eu tenho um crime. Mas nem todo crime receberá uma pena. Pode ser que, em tese, dependendo da ocorrência de algumas situações, eu deixe de aplicar pena, ou eu aplico uma pena menor, eu diminuo a sanção do agente, ou ao invés de aplicar pena, aplico medida de segurança, ou eu responsabilizo uma outra pessoa pela sua ocorrência. Então, a culpabilidade para a teoria bipartida ela é pressuposto para a aplicação de pena e não para a configuração da conduta criminosa. Dentro da culpabilidade existem três elementos. Quais são os elementos? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Esses são os três elementos da culpabilidade. Vou repetir. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Esses são os três elementos da culpabilidade. Nós já vimos um anteriormente, que é o erro de proibição. O erro de proibição está na aula anterior. E o erro de proibição ele traz como definição, como excludente de culpabilidade. E o erro de proibição nada mais é do que potencial consciência da ilicitude. Então, potencial consciência da ilicitude é a mesma coisa que erro de proibição. Fazendo um relato rápido do que seria erro de proibição, é quando o agente ele erra na interpretação da norma permissiva. Então, ele acredita que a norma permissiva vai além daquilo que a norma permissiva assim o define. E aí, consequentemente, ele pode ser inevitável ou evitável. Inevitável, isento de pena, e evitável, ele vai ter a sua pena diminuída de acordo com o artigo 21, segunda parte. Então, esse nós já vimos lá atrás. Agora nós vamos estudar a imputabilidade e a inexigibilidade de conduta diversa. A imputabilidade, ela se subdivide em 4 tópicos. Esses 4 tópicos estão em doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado e embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Essas 4 situações, doença mental, desenvolvimento mental incompleto, desenvolvimento mental retardado, elas estão previstas no artigo 26, caput, e no artigo 26, parágrafo 1º. Por sua vez, a embriaguez completa, por caso fortuito ou força maior, ela está no artigo 28, parágrafos 1 e 2. Causas que geram a inimputabilidade, ou seja, eu vou reconhecer se o agente é imputável, se ele é inimputável. Qual é a definição, qual é a característica para eu esclarecer se o agente é imputável e inimputável? Para que serve essa nomenclatura? Imputável significa dizer que o agente é responsável pela sua conduta, porque ele possui capacidade de entender que a conduta dele é ilícita. Então ele se torna imputável, responsável. Quando ele não possui mais essa capacidade, ou essa capacidade é reduzida,
ele se torna inimputável ou semi-imputável. Essas definições elas estão determinadas da seguinte forma: se eu tenho a plena capacidade que a minha conduta é ilícita, ou seja, capacidade plena, total, 100%, eu sei 100% do que eu estou fazendo, eu me torno como, eu sou caracterizado como imputável. Quando essa minha capacidade é zero, totalmente incapaz, ou seja, eu não tenho capacidade nenhuma, 0% de capacidade, eu me torno inimputável. Quando a minha capacidade é parcial, não é nem zero e não é nem 100%, então ela vai de 1% a 99%, eu me torno semi-imputável, certo? E para que essas nomenclaturas? Para o imputável, que possui a plena capacidade, será aplicado pena, prisão. Para o inimputável, será aplicado medida de segurança. Então ele não vai para a prisão, ele vai para tratamento, hospital psiquiátrico e por aí vai. Tratamento ambulatorial, isso faz parte de penal 2 quando for falar de penas, mas é essa a característica. Então, um doido que comete uma conduta criminosa, ele é reconhecido que ele tem um desenvolvimento mental retardado, eu, em vez de mandar ele para a cadeia, eu mando ele para um hospital psiquiátrico, porque eu reconheço que ele é um inimputável, ele não possui capacidade de entender que a conduta dele é ilícita e, por conta disso, eu transfiro ele para um manicômio. Essa é a definição. E os semi-imputáveis, aqueles que têm a sua capacidade parcialmente, não são nem totalmente capazes e nem totalmente incapazes, os semi-imputáveis, esses o juiz vai ter que definir se vai aplicar pena ou medida de segurança. Ele aplica uma ou outra, ele não pode aplicar as duas em conjunto. O sistema de aplicação de pena no direito penal é um sistema vicariante. Significa dizer que as penas, as sanções penais, que são pena ou medida de segurança, elas são aplicadas de forma alternadas, eu não posso aplicá-las de formas cumulativas. Eu aplico uma ou eu aplico outra, como regra. Pois bem, então para isso que define eu saber o que é imputável, inimputável e semi-imputável. Imputável, aplico pena, prisão. Inimputável, aplico medida de segurança, hospital psiquiátrico, tratamento. E o semi-imputável, aplico pena ou medida de segurança, vai depender do nível de capacidade que a gente tem de entender o caráter ilícito da sua conduta. Isso vai ser aferido por intermédio de uma perícia, onde vai atestar a sua capacidade ou incapacidade, o nível de incapacidade, para que o juiz possa aplicar pena ou medida de segurança. Pois bem, nesses 4 elementos, se a gente for ler o artigo 26 e o artigo 28, no artigo 26, caput, ele fala assim, é isento de pena. No artigo 26, parágrafo único, ele fala, reduz-se a pena. No artigo 28, artigo 26, vem falando de imputabilidade e vem falando dos 3 elementos: desenvolvimento mental incompleto, retardado e doença mental. No artigo 28, parágrafo 1º, ele fala isento de pena. No artigo 28, parágrafo 2º, ele fala de redução da pena. Esse isenção de pena ou redução de pena para os inimputáveis está relacionado à embriaguez voluntária, a embriaguez completa por caso fortuito ou força maior. Legal? Pois bem, se formos ler o artigo, ele vai dizer o seguinte: é isento de pena, ou seja, eu não vou aplicar pena, eu vou aplicar medida de segurança. É isento de pena quem por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz, ou seja, incapacidade total, 0%, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, para os inimputáveis, 100% incapaz, eu aplico a isenção de pena. Em vez de mandar o cara para o presídio, eu aplico medida de segurança, tratamento
em hospital psiquiátrico, certo? Por sua vez, no parágrafo único do 26, ele fala que essas mesmas situações a pena será reduzida se ele não tiver plena capacidade. O que significa dizer? Se lembra que eu falei para vocês que semi-imputável o juiz pode aplicar pena ou medida de segurança dependendo do nível de capacidade sua. Se por perícia ficar determinado que essa capacidade é muito baixa, a probabilidade é que o juiz aplique uma medida de segurança e ele vai para tratamento na medida de segurança ou hospital psiquiátrico. Se o juiz entender que, mesmo ele tendo uma capacidade reduzida, mas é necessário que seja aplicada uma pena de prisão, cadeia, ele aplica essa pena, porém ele terá que reduzir essa pena de acordo com o parágrafo único do 26, cuja redução é de 1 a 2/3. E aí isso se torna um direito subjetivo do réu, vale dizer. O juiz não pode, o juiz deve, se o juiz verificar que o agente ele não possui a plena capacidade, ele obrigatoriamente terá que reduzir a pena do agente pelo seu nível de consciência relacionada para um determinado fato, está abaixo daquele aonde tem a plena consciência. Certo? Isso se o juiz optar por aplicar a pena. Se o juiz optar por aplicar a medida de segurança, consequentemente ele vai para a medida de segurança e não tem redução de pena nenhuma. Legal? Pois bem, quais são esses 3 elementos que estão descritos no 26? Doença mental, desenvolvimento mental incompleto, retardado. Desenvolvimento mental retardado. Desenvolvimento mental incompleto, nós temos 2 tipos de desenvolvimento mental incompleto, ou seja, o seu cérebro ele ainda está em desenvolvimento. O seu cognitivo, a sua capacidade de compreensão, ela ainda está em desenvolvimento. Quais são os 2 que nós possuímos como desenvolvimento mental incompleto? O menor de 18 anos, que pelo artigo 27 reporta ele para o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele vai responder por uma legislação específica. Então o menor não comete crime, comete ato infracional, o menor não aplica pena nem medida de segurança, vão ser aplicadas medidas socioeducativas e essas definições estão todas no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então esse desenvolvimento mental incompleto eu já retiro porque ele vai ser aplicado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente pela definição do artigo 27 e pela existência da 8.069, que dispõe exatamente sobre isso. A legislação 8.069 fala sobre o ECA, certo? E outra hipótese de desenvolvimento mental incompleto está relacionado aos silvícolas inadaptados à sociedade. Silvícola inadaptado à sociedade são os índios inadaptados à sociedade. E aí resta saber o que significaria índio inadaptado à sociedade. Dentro da nossa sociedade brasileira só existem uma aldeia onde eles são totalmente inadaptados à sociedade. Nessas hipóteses, o juiz, ao invés de aplicar pena, ele aplica isenção de pena, se forem totalmente incapazes, ou vai reduzir a pena desses silvícolas, desses índios inadaptados à sociedade. Índio que usa tênis, índio que usa Nike, ou que usa camisa, ou que vê televisão, ou que tem relógio, ou que tem telefone, não são índios inadaptados à sociedade. Inadaptação à sociedade é desconhecimento das regras sociais, desconhecimento do convívio social, desconhecimento das nossas relações interpessoais. E aí, nessa situação, nós só temos uma única aldeia que é considerada como inadaptável. Todas as outras, não. Então, esse silvícola inadaptado à sociedade, caso ele cometa alguma conduta criminosa, se o juiz entender que ele não tinha capacidade nenhuma, era totalmente incapaz, ele é isento de pena ou o juiz vai aplicar a medida de segurança. Provavelmente a aplicação de uma medida de segurança, nesse caso, não vai para o hospital psiquiátrico, talvez vá para um tratamento ambulatorial, mas pode ser que tenha isenção de pena, certo?
Ah, se ele entender que o juiz não tem plena capacidade, o índio não tem plena capacidade, aí ele pode optar por aplicar pena ou medida de segurança, uma ou outra. Se ele for aplicar pena, ele tem que reduzir a pena por ser direito subjetivo do réu. No desenvolvimento mental retardado, é que o cérebro nunca, em hipótese nenhuma, conseguirá obter a sua plenitude do seu desenvolvimento. Certo? Onde nós temos nesses aí, os loucos, os mongóis, os débeis, estão definidos como desenvolvimento mental retardado, aonde o cérebro deles, ao se desenvolver, provavelmente teve um dano, teve uma situação onde você tem a caracterização de que o desenvolvimento do cérebro dele houve um retardamento. Legal. Esses níveis de desenvolvimento de retardamento, eles também são analisados. Então, se esse nível de retardamento for 100%, ele se torna inimputável, tratamento hospital psiquiátrico. Se ele for parcialmente, o juiz opta por pena ou medida de segurança, e na pena ele reduz a pena. Se ele entender que o agente é capaz, ele aplica a pena, prisão sem redução de pena, sem nada. São desenvolvimento mental retardado. A doença mental, ela se difere do desenvolvimento mental retardado, porque na doença mental o cérebro atingiu a sua plenitude do seu desenvolvimento, enquanto que no desenvolvimento mental retardado não, o cérebro não conseguiu desenvolver por o todo, ou desenvolveu 99%, 98%, 97%, 96%, por aí vai. Mas na doença mental não, na doença mental o cérebro se desenvolveu por completo. Entretanto, por algumas situações, durante a vida corriqueira ou por posicionamentos posteriores, inclusive por reconhecimento jurisprudencial, pode ser. Vamos dar um exemplo, usuários de crack, hoje em dia, eles são considerados como doentes mentais. Então não são aplicados penas na hora que eu pego um cara desse cometer um crime. Provavelmente eu vou botar ele para um tratamento. Legal? Aplico uma medida de segurança e boto um cara desse em tratamento em vez de aplicar. Por quê? Porque jurisprudencialmente entende que o usuário de crack é considerado como doença mental. Eu posso ter outros tipos de doenças, síndrome do pânico, posso ter claustrofobia, qualquer fobia que seja, podem ser considerados como doenças mentais, certo? Mas o cérebro do agente ele se desenvolveu normalmente. Entretanto, no momento daquele realização, ele realiza a ação sob influência daquela doença mental. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu seja claustrofóbico, legal, e eu entro num elevador e o elevador para. Com o passar do tempo eu começo a me agoniar, querendo sair daquele lugar, porque estou me sentindo apertado, e aí eu começo a empurrar ou bater nas pessoas. Eu estou cometendo condutas criminosas. Entretanto, no momento da minha ação, eu estou acobertado por uma doença mental. Nesse caso, seria uma doença relacionada à claustrofobia. Dependendo da situação, o juiz, ao invés de aplicar pena, determina uma diminuição da pena, ou ele vai determinar uma isenção da pena, ou ele vai aplicar uma medida de segurança, vai depender de cada caso. Então você vai fazer uma análise do caso em concreto para saber o que eu aplico, onde eu chego, o que eu faço ou deixo de fazer. Então esse é a doença mental que se difere dos outros. No incompleto, o cérebro ainda não atingiu a sua compreensão, seja de forma fisiológica, pela idade, seja de forma sociológica, que é o conhecimento de sobrevivência interpessoal, entre as pessoas. Tem o desenvolvimento mental retardado, onde o cérebro ele tem um atrofiamento no seu desenvolvimento e, consequentemente, ele nunca vai atingir a plenitude do desenvolvimento. E a doença mental, onde tem o desenvolvimento do cérebro, entretanto, por algumas situações, por determinadas doenças, e aí é uma norma penal em branco, onde eu preciso de um complemento para saber quais que são considerados como doença mental. Se o cara tiver uma dessas doenças mentais, consequentemente, ele pode ingressar nessa característica de inimputável ou semi-imputável. Certo?
E, por sua vez, no artigo 28, onde nós temos a embriaguez completa por caso fortuito ou força maior, tirando as discussões doutrinárias em relação ao que significa cada uma delas, porque cada um diz uma coisa diferente, eu entendo como sendo mais escorreito o seguinte conceito e interpretação. Caso fortuito são situações inesperadas. Força maior são situações em decorrência da natureza. Certo? Então, quando eu praticar uma conduta, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu estou dirigindo meu carro, cai um raio em cima do carro e eu apago. Perda da consciência, porque a embriaguez nesse caso é perda da consciência. Perda da consciência completa? Total? Sim, perda da consciência total. Pelo quê? Por uma força maior, evento da natureza. Por conta de um raio, perdi a consciência dentro do carro, do veículo, e acabei atropelando outras pessoas. Apesar de eu ter cometido uma conduta criminosa, eu vou ser isento de pena para isso. Por quê? Porque no momento da ação ou omissão, a minha capacidade de entender o caráter ilícito da situação estava totalmente zerada. Por isso que ele fala, embriaguez é perda da consciência completa. Embriaguez completa por força maior. E quando não for por força maior, por caso fortuito, que não seja evento da natureza, consequentemente você entra em caso fortuito. Uma situação parecida, vamos imaginar que um cara dá um boa noite Cinderela para uma menina, essa menina sai da boate para ir para casa porque está com sono, está sonolenta, não sabe por quê que ela está sonolenta, ela pega o carro dela e vai em direção para sua casa. No meio do caminho, o remédio faz efeito, certo? E, consequentemente, ela perde a consciência, apaga e, de forma completa, por um caso fortuito, não foi por uma força da natureza, foi por um caso fortuito, ela pratica uma conduta. Provavelmente você vai ter isenção de pena nessa situação. Volto a dizer, sem discutir teoria bipartida ou tripartida, porque quem adota a teoria tripartida diz que nesse caso não teria crime, porque não teria o terceiro elemento. Gal, estou adotando a teoria bipartida para a fundamentação das aulas de vocês. Tá? Então, quem adota a teoria tripartida já falaria que não comete crime. Por quê? Porque não tem culpabilidade. Por que não tem culpabilidade? Porque ela cometeu o crime com perda da consciência completa por caso fortuito. Já para a teoria bipartida, ele acomete o crime, ela só vai ser isenção de pena. Legal? O que é interessante é que essa embriaguez, quando eu falo embriaguez completa, para a isenção de pena é a total. Se a embriaguez for parcial, a perda da consciência for parcial, ela vai ter redução de pena, de acordo com o artigo 28, parágrafos 1 e 2, respectivamente. É interessante porque a perda da consciência, nesse caso, é por caso fortuito ou força maior. Porque se a perda da consciência foi porque a pessoa quis ou porque ela não teve o cuidado para isso, ela continua sendo responsabilizada. Professor, não entendi. Legal, vamos lá no artigo 28, inciso 2. No artigo 28, inciso 2 diz que não será... Deixa eu voltar aqui no artigo para ler de forma. Não exclui a imputabilidade, ou seja, a imputabilidade, a responsabilidade penal. Não exclui a imputabilidade. Aí ele vem no inciso 2. A embriaguez, perda da consciência, voluntária ou culposa, porque o agente quis ou porque ele não teve o dever de cuidado para isso, pelo álcool ou substância de efeito análogo. Legal. Pelo álcool. Vamos imaginar o seguinte, eu estou numa festa, embriago, e depois eu vou dirigir meu carro. Atropelo uma pessoa porque eu apaguei no volante. Perdi a consciência no volante, mas a minha perda da consciência, a minha embriaguez no volante, pelo álcool, produzida pelo álcool, a minha perda da consciência pela produção do álcool, em virtude do álcool, ela foi em decorrência do que eu quis. Eu bebi porque eu quis. Foi voluntária. Nesse caso, ela não exclui a imputabilidade. Ela continua responsabilizando o agente pela conduta que ele fez. Por isso que
é interessante a gente fazer essa análise, porque quando você vai para o artigo 28, ele fala da embriaguez, mas ele fala da embriaguez completa por caso fortuito, situações completamente inesperadas pelo agente, ou por força maior, que são eventos da natureza. Nessas duas situações é que ela possui a capacidade de isenção de pena ou diminuição de pena, transformando o agente em semi-imputável e inimputável. Agora, a perda da consciência pelo álcool ou pela substância de efeito análogo, professor, como é que eu interpreto substância de efeito análogo? Isso é uma interpretação analógica, onde eu tenho uma regra e a casuística posteriormente tem que ser interpretada de acordo com a regra. Todo mundo sabe como é que dá a perda da capacidade de consciência no álcool. Se todo mundo sabe que dá a perda da capacidade de consciência do álcool, qualquer substância que leve a isso, consequentemente, será caracterizado como também de forma voluntária. Vamos dar um exemplo. Fumei maconha, cheirei cocaína, fiquei doidão porque eu quis. Ah, ficou doidão porque você quis, então a sua perda de consciência ela não será validada porque você continuará sendo responsável pelo que você fez. Um dos exemplos que mais apareceu na mídia foi a da Susana von Stoffen, né? Dizendo que eu estava doidona, tinha fumado e não sabia o que eu estava fazendo. O problema é seu. Você fumou porque você quis? Foi. Então a sua perda de capacidade é em decorrência de ato voluntário seu. Se é em decorrência de ato voluntário seu, aplica-se o artigo 28, inciso 2, aonde não se exclui a responsabilidade, não se exclui a imputabilidade penal. Então, por isso que na hora que a gente vai fazer a interpretação para casos de inimputabilidade, ou seja, que possam gerar a inimputabilidade, o artigo 28, parágrafos 1 e 2, ele especifica que essa embriaguez ela tem que ser uma embriaguez por caso fortuito ou força maior. Legal? Caso contrário, se ela for voluntária ou culposa, seja pelo álcool ou qualquer outra substância que gere isso, consequentemente você terá a responsabilização pela sua conduta criminosa. Então esses são os 4 elementos da imputabilidade, certo? Aonde você vai analisar se ele for imputável, eu aplico pena, se ele for inimputável, eu aplico medida de segurança, certo? E o semi-imputável, eu posso aplicar uma e outra. A outra hipótese de culpabilidade está relacionada à potencial consciência da ilicitude, que está na aula de erro de proibição, mencionado um pouco mais cedo para vocês. E a outra hipótese é de inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa, dentro do Código Penal, ela está prevista no artigo 22, que nós tínhamos pulado lá atrás. Eu saí do 21, fui para o 23. Agora nós estamos falando do 22, que é a inexigibilidade de conduta diversa. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu não posso responsabilizar o agente. Por quê? Porque eu não poderia exigir dele conduta diferente do que ele teve. Por isso que ela reconhece como inexigibilidade de conduta diversa. Então eu não poderia responsabilizá-lo pelo que ele fez, eu não poderia responsabilizar ele, não posso responsabilizar ele, porque eu não posso exigir dele conduta diferente, inexigibilidade de conduta diversa. Entretanto, a inexigibilidade de conduta diversa, dentro do Código Penal, ela só está prevista em 2 situações. Quais são elas? Obediência hierárquica e coação moral irresistível. Por bem, coação moral irresistível. Coação moral é coação psicológica. A coação psicológica ela pode ser resistível ou irresistível. Se ela for irresistível, ela é uma causa de exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Certo? Se ela for resistível, ela será uma circunstância atenuante onde eu diminuo a pena do agente na segunda fase da dosimetria de pena. Professor, como é que eu vou saber o que é resistível e irresistível? Às vezes a discussão jurídica vai exatamente se atentar ao fato em si, se aquilo ali vai ser considerado como resistível ou irresistível. Um exemplo para a gente ter sobre isso, de coação moral irresistível. O mais clássico exemplo que nós temos sobre isso, tem um grupo de assaltantes que ao invés de assaltar o banco diretamente,
Eles vão até a casa do gerente do banco, prende a família do gerente do banco e fala o seguinte: olha, se você não for lá no banco e sacar todo o dinheiro, se você não fizer isso, nós vamos matar a sua família. Aí o gerente, com a sua ação, vai no banco, pega o dinheiro, obtendo o resultado e leva para eles. Não vou poder chegar e falar que ele está em legítima defesa, nem está de necessidade, porque eu não tenho legítima defesa para configuração, obrigatoriamente precisa que seja atual. Eu preciso ter uma agressão, não uma agressão futura. Se você não fizer, eu mato sua família. Isso não é legítima defesa. A legítima defesa é atual ou iminente, por uma agressão humana. Já o estado de necessidade também não vai ser, porque é atual, e não é atual, não é uma coisa futura. Se você não fizer, não é futuro. Lembrando que, nesse caso, seria ação humana e não estaria relacionada com estado de necessidade. Então, ele não poderia alegar nenhuma antijuricidade, não poderia alegar nenhuma norma permissiva, porque não se enquadraria, não se encaixaria. Entretanto, eu não posso exigir do gerente conduta diferente. Por que eu não posso exigir do gerente conduta diferente? Porque a ação dele de retirar o dinheiro do banco foi realizada de forma de coação psicológica. Essa coação é considerada irresistível? Sim. Se ela for considerada irresistível, o que o artigo 22 determina para isso? Ele vira e fala o seguinte: olha, eu em vez de responsabilizar, eu em vez de culpabilizar o gerente, eu vou responsabilizar, eu vou atribuir a culpa a quem? Ao coator. É isso que diz o artigo 22. Olha só, se o fato é cometido sob coação irresistível, nesse caso, leia-se coação moral irresistível, com estrita obediência à ordem, não manifestamente ilegal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação. Só é punível o autor da coação e não o coagido, certo? Na obediência hierárquica, ele tem lá obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. Qual é a característica? 1. Relação direito público, certo? 2. Eu tenho que ter um superior e um subordinado. 3. A ordem tem que ter aparência de legalidade. Nessas três situações, ao invés de eu responsabilizar o subordinado, eu responsabilizo o superior. Então, para que tenha a caracterização da obediência hierárquica, é necessário que na obediência hierárquica eu tenha uma relação de direito público, eu tenha uma ordem com aparência de legalidade e eu tenha um superior e um subordinado. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que um policial aborde numa blitz, o capitão vira para o soldado e vira para o soldado, pede os documentos do motorista, o motorista entrega os documentos estão vencidos, aí o capitão vira para o soldado e fala assim: mata esse cara. Eu tenho um superior, eu tenho um subordinado, eu tenho uma relação de direito público, mas a ordem não tem aparência de legalidade. Se a ordem não tem aparência de legalidade, consequentemente, eu não posso fazer aquilo ali. O subordinado não pode. Se o subordinado fizer, ele vai responder pela conduta criminosa. Agora, se a ordem tiver aparência de legalidade, consequentemente, você vai ter o quê? Eu, em vez de responsabilizar o subordinado, eu responsabilizo quem? Eu responsabilizo o seu superior. Por quê? Porque eu não poderia exigir do subordinado conduta diferente da que ele teve. E por que eu não poderia exigir dele isso? Porque ele está numa relação de direito público, porque ele tem que obedecer a um superior e ele é um subordinado, e que, em tese, aquela ordem tinha aparência de legalidade. Um dos exemplos mais clássicos que nós temos dentro dos fatos que aconteceram no Brasil, tá? Que teve uma repercussão muito grande, foi a morte dos
dos prisioneiros em Carandiru. O comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ele foi condenado por 111 mortos a uma pena de 535 anos. Aí vocês vão perguntar, mas como é que você vai responsabilizar o comandante se ele não estava lá e não deu um tiro? Você não vai responsabilizar o comandante, por quê? Porque ao invés de eu responsabilizar o subordinado, alguns deles, ou outros foram, ao invés de responsabilizar alguns subordinados, eu responsabilizo o superior. E por que eu responsabilizo o superior? Porque ele tem relação direito público, porque ele é superior e a ordem dele tinha pelo menos uma aparência de legalidade. E isso é outra causa de inexigibilidade de conduta diversa, aonde continua a existência do crime, só que nessas duas situações, ao invés de eu aplicar a pena ao subordinado ou ao coagido, eu vou aplicar a pena ao coator ou ao seu superior.